Hoje então nós daremos sequência à segunda parte da série O Dia do Senhor. Nós começamos no domingo passado a falar sobre esse conceito, o Dia do Senhor, e ele é utilizado nas Escrituras em diversos contextos, né? Então é necessário se ter cuidado quando nós abordamos sobre o Dia do Senhor, porque às vezes a pessoa olha para o Dia do Senhor e tenta aplicar a mesma ideia de Dia do Senhor para todos os contextos que esse conceito é utilizado. Isso é um equívoco, tá? É um equívoco significativo, porque o Dia do Senhor ele vai ser colocado tanto em contexto de juízo, o Dia do Senhor pode ser colocado em contextos como o que nós trataremos hoje, que é sobre o descanso, sobre o sábado, o Shabat. O Dia do Senhor, ele passa a ganhar esse significado, ou dar essa nomenclatura para o domingo. E na primeira parte nós trabalhamos justamente essa ideia do domingo, o primeiro dia da semana, ser o dia do Senhor e ser o dia que nós congregamos. Amém? Então, para quem não estava aqui domingo passado, nós trabalhamos isso, o primeiro dia da semana. Hoje nós trabalharemos o sétimo dia da semana, e domingo que vem, para fechar a série, nós trabalharemos o último dia da existência. Amém? Então serão esses 3 níveis que nós trabalharemos acerca deste Dia do Senhor. Hoje em especial nós olharemos para aquele dia, que é o sétimo dia, o sábado, e que se tornou muito conhecido, em especial porque é o 4º mandamento da lei mosaica. Então na lei mosaica vai ter ali uma especificação sobre guardar o sábado, né? Então é uma pergunta muito comum no meio do cristianismo sobre se nós devemos ou não guardar o sábado. Como que nós nos relacionamos com o sábado? E existem algumas perguntas que são legítimas. Falam, olha, como que a gente faz? Tem 10 mandamentos que foram talhados na pedra, né, por Deus ali no Sinai e entregues a Moisés. Desses 10 mandamentos, 9 dizem respeito à adoração e idolatria ou questões morais, e tem um que é de ordem cerimonial, que é um ato litúrgico semanal, que é guardar o sábado. Então como é que a gente observa 9 mandamentos e um a gente deixa de lado, a gente esquece, finge que não existe, não é? Então não, nós devemos guardar esse sábado tal qual os judeus fazem? Não, olha, os adventistas agem dessa maneira. Então parece que eles estão mais próximos da verdade, estão guardando na integralidade os 10 mandamentos. Será que é isso mesmo? Bom, dentro da história da fé cristã, isso é possível perceber nos próprios patriarcas. Nós vamos perceber tanto em registros de Eusébio de Cesareia, logo no 2º século. Nós vamos ter aí Suetônio, que não era cristão, e por meio dos registros demonstrando também que a igreja de Cristo nos primeiros séculos, elas desde o seu início celebravam ao Senhor no domingo, mas aqueles cristãos que tinham no seu passado uma história no judaísmo por um bom período de tempo também guardavam o sábado, e a gente pode ver isso nas Escrituras, certo? Então nós vamos observar. Por que eu estou dizendo isso? Para você não se apegar a espantalhos. Porque quando nós propusemos aqui, olhando para as Escrituras, de que domingo é o dia da congregação, domingo é o dia do Senhor, onde a gente aprende, nós não defendemos aqui que o domingo substitui o sábado, o que muitas ramificações do cristianismo insistem e fomentam. Não, o domingo é o novo sábado. A Bíblia não diz isso. O sábado judaico, da maneira como eles cultuavam e guardavam aquele dia, segundo o mandamento, e a transgressão desse mandamento acarretava em punições, inclusive em exílio para eles, não tem uma relação direta com o domingo, certo, irmãos? O domingo nós passamos a celebrar não por força de mandamento. O domingo nós passamos a celebrar observando para fatos históricos e bíblicos. Jesus ressuscitou no domingo, amém? A boa notícia foi anunciada no domingo. Jesus se encontra com 10 dos seus discípulos no domingo. Jesus reencontra 11 dos seus discípulos no domingo. O dia de Pentecostes, a descida do Espírito, o selo da igreja acontece no domingo. Paulo em Troade, aí já em Atos, ministra a igreja e traz para nós o entendimento que eles se reuniam no domingo. Paulo, ao falar sobre o recolhimento de coletas no dia do culto público ou da reunião para os coríntios, aponta para o domingo. E o apóstolo João, recebendo a revelação na ilha de Patmos, considera também como o dia do Senhor, ou o dia da ressurreição. Nenhum desses textos trazem para nós que o domingo, por força de mandamento, deve ser guardado, diferentemente de como era o sábado para o judeu. Amém, irmãos? Mas o domingo, ele torna-se, né, ele ganha esse tônus de o dia do Senhor pela própria tradição de fé cristã. Então nós entendemos que Deus é Senhor sobre todos os dias. Cadê o seu amém? Mas por necessidade da prática de comunhão da fé cristã, nós precisamos de um dia. Nós carregamos o desafio de ser um.
E olhando para a narrativa bíblica, nada mais convincente de que o domingo é o dia apropriado para que nós venhamos a trazer à nossa memória que Cristo ressuscitou. Glória a Deus, irmãos. Então o domingo não é uma substituição do sábado. Existe sim uma maneira de se apropriar do sábado enquanto cristão na nova aliança. E nós vamos trabalhar enfaticamente isso hoje, para que você não tenha mais dúvidas. Amém? Mas eu estou ponderando essas questões porque às vezes alguns irmãos se perdem na defesa, né? Ou se perdem na compreensão do texto, porque nós vamos ver, a exemplo, o apóstolo Paulo em textos bíblicos guardando o sábado. A gente vai ver ali que não era incomum, inclusive nos registros extra-bíblicos, que judeus cristianizados passaram a continuar guardando o sábado, mas também aos domingos celebrando e cultuando ao Senhor. Agora, o mesmo apóstolo Paulo, que observava algumas práticas judaicas, é o mesmo apóstolo Paulo, que buscando ensinar com muita ênfase o fato de que agora nós somos um no Senhor, Paulo deixa muito claro que agora ninguém mais o julgue, seja pelas festas, seja pela celebração dos sábados, seja pelo que come ou pelo que bebe. Paulo é enfático, é um dos pontos centrais da teologia de Paulo, é trabalhar o que ele destaca em Gálatas capítulo 3, verso 28, dizendo que, olha, 18, portanto agora não há mais judeu nem grego, homem nem mulher, escravo ou livre, todos nós somos um só em Cristo Jesus, amém? Então, é muito provável, os documentos extrabíblicos do 1º, 2º, 3º século apontam para o fato de que majoritariamente a igreja era formada por cristãos que vinham do judaísmo, então eles observavam alguns ritos, mas esses próprios ritos eles foram perdendo a sua força, amém, irmãos? E também a igreja ela passa a ter um acréscimo de cristãos, né, que se convertiam, mas que não eram oriundos do judaísmo, e logo eles não guardavam o sábado. Diante dessas questões, e isso tem muito a ver com o contexto onde Paulo abordou muito desses conflitos, Paulo demonstra que mesmo que um judeu o guardasse por questões étnicas, culturais, já não era mais necessário guardar especificamente o sábado. Amém, irmãos? Então, para a introdução, era isso que eu queria falar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, nós temos muitos textos a trabalhar hoje. Aqui nós realizamos a primeira leitura de pé, então peço que todos estejam de pé nesse momento. Hebreus capítulo 4, a gente vai ler do verso 1 ao verso 11. E eu quero pedir a atenção de vocês na leitura desse texto, porque eu já antecipo, né? À primeira vista não é um texto tão simples de se assimilar, amém? Talvez pareça um pouco confuso, então se você não ficar muito atento vai ficar mais confuso do que parece. Então deixa eu abrir lá, Hebreus capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, e o texto diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Verso 6: portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso,
para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo da desobediência. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela alegria da gente congregar, sabe, Senhor, por poder olhar aqui ao redor e ver pessoas que comungam da mesma fé. Senhor, que alegria, que privilégio é ser igreja, Pai. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Nós cremos, Senhor, né, na obra da cruz de Cristo. Nós cremos que o Teu Filho foi enviado, que Ele encarnou, Ele se apropriou de todo jugo, de todo peso, de todo pecado. Ele se fez maldito em nosso lugar. E lá naquela cruz, Senhor, toda a maldição foi quebrada. Aquilo que nos separava agora já não nos causa mais separação. Nós cremos, Pai, que ali na cruz de Cristo a morte foi vencida. E hoje, Pai, por causa do sangue de Jesus, nós podemos nos aproximar da Sua presença. Conforme o Senhor prometeu nos evangelhos, nós hoje podemos ser um com Jesus. Que maravilha, Senhor, é poder aqui anunciar o Teu santo nome, é poder erguer a cabeça e saber que nessa terra nós não estamos sozinhos, de que o Teu Santo Espírito está conosco e de que há uma igreja que tem fome da Tua presença, uma igreja que tem paixão pela Tua palavra. Então, Senhor, nós te pedimos nessa noite, fala conosco, Pai, sabe, pela Tua graça, pela Tua sabedoria, que nós sejamos iluminados no nosso entendimento, Pai, que nós possamos compreender a importância do descanso, que a gente possa compreender, Senhor, a dimensão do sacrifício de Cristo. É isso que nós te pedimos nessa noite, que nós sejamos marcados pela Tua presença, Pai. Nos ajuda, Pai, a eliminar todo tipo de distração que venha tentar corromper a nossa concentração daquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, pode sentar. Bom, quantos perceberam que a leitura do texto ela é aparentemente confusa? Amém? Então, existe ali um movimento, aquele descanso, naquele descanso, existem citações que são colocadas aqui no texto. Então, quando nós observamos citações diretas, do autor bíblico, o autor de Hebreus nós não conhecemos exatamente quem é, existe alguma especulação. Nós precisamos investigar essas citações, a gente precisa se nortear para poder entender o contexto, a gente vai precisar entender essas citações. Quando nós falamos sobre descanso, sobre sábado, compreenda, o alvo aqui não é apenas a gente destrinchar um mandamento. O alvo dessa noite, como todas, é compreender o texto bíblico com lentes cristológicas. A mensagem sobre o sábado, ela vai gerar em nós, eu creio, uma paixão por Jesus como nunca antes, amém? Então que você não tire essas lentes cristológicas diante do texto bíblico. Ora, aqui existem citações e eu já quero aqui destacar o contexto. Aqui o autor de Hebreus não está falando apenas de um tipo de descanso. A bem da verdade nós poderíamos falar que ele está se movendo em mais de um tipo de descanso, em situações nomeadas enquanto descanso. Ele traz uma citação direta de Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, onde Deus descansa de toda a obra que realizara. Ele vai trazer também uma citação que já vem sendo trabalhada desde Hebreus capítulo 3, por meio do Salmo 95. E o Salmo 95, aqui o autor de Hebreus atribui a Davi a autoria, é provável que seja. E o Salmo 95, quando ele foi escrito, já tinham se passado muitos séculos, do momento em que a nação de Israel, sob a liderança de Josué, haviam possuído a terra prometida, que também é citada aqui nesse texto. Então o Salmo 95, que acontece muitos séculos depois da entrada de Israel na terra de Canaã, sob a liderança de Josué, que é citado nesse texto como um tipo de descanso, nesse salmo ainda é predito um novo descanso. Então percebe que existe aí uma questão de temporalidade. Deus exercendo um senhorio sobre passado, presente e futuro. Então a gente precisa entender essas nuances do texto. A gente vai caminhar por outros textos para depois retornar aqui para Hebreus. Pode ser, irmãos? Então vamos lá para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler aqui no verso 3. Vamos ler o verso 2, desculpa. Gênesis 2, verso 2. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Verso 3.
Então Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Então, fundamentando de maneira muito óbvia, e objetiva, Deus não precisou descansar porque estava cansado, irmãos, amém? Deus não estava fadigando, embora ele estivesse inaugurando a escala 6x1, aleluia? Isso não significa que ele estava cansado. Deus não construiu, criou todas as coisas e falou assim: nossa, mas deu um trabalho que eu vou precisar parar um pouquinho. Então esse descanso não remete a uma fadiga divina, evidentemente, mas é a expressão utilizada. Deus descansou, e aqui o Shabat é conhecido. Então percebe que antes de que o descanso, ao se guardar o sábado especificamente para Israel, fosse regulamentado pela lei de Moisés, a realidade, a revelação do descanso já era um fato. Quem inicia, quem inaugura a ideia de descanso não é a nação de Israel, mas é o próprio Deus. Mais uma vez, o alvo aqui não é descansar porque ele estava cansado. Alguns autores, teólogos, olham para esse texto e eu tendo a concordar, talvez não tenha uma conclusão, mas eu tendo a concordar, porque é algo de diferente no sétimo dia. Enquanto nos outros dias nós vamos observar que houve dia e houve noite, no sétimo dia não é citado dia e nem noite. Para muitos desses autores, a ênfase não está no horário, porque justamente a ênfase está na relação. Quando falamos sobre o descanso divino, estamos falando de um status relacional. Ora, o que é que vem a seguir? O homem é criado. Nós poderíamos assumir aqui o seguinte: o homem foi criado e ele passa a existir no descanso do Senhor. Você pode dizer amém por isso? E isso nos leva a um eco, uma conexão com o Novo Testamento. Se a humanidade passa a existir a partir do descanso da obra que foi realizada, a nova humanidade, igreja, passa a existir a partir da obra que foi consumada. João 19:30 vai dizer para nós que Jesus declarou isso na cruz do Calvário: a obra está consumada. Deus então realiza o trabalho da criação e o homem passa a existir dentro dessa modalidade de relacionamento contínuo com Deus. O ser humano passa a existir, irmãos, não produzindo, o ser humano passa a existir se deleitando. Isso é uma ordem criacional. Da mesma maneira deve ser compreendida a obra da graça em Cristo Jesus. Você não é merecedor, o seu conjunto de boas obras não te tornam merecedores da salvação. A salvação é pela graça. Cristo é quem consuma toda a obra, é o esforço de Cristo, é o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo. É possível fazer um ato de correspondência aqui, Deus olhando para toda a obra que havia formado e dizendo assim: agora descanso da obra que formei. E Cristo da mesma maneira: agora eu inauguro uma nova humanidade, porque o que precisava ser feito está realizado. Então, quando falamos aqui desse Shabat, a primeira questão que nós devemos observar é que ela primeiramente diz respeito a um status relacional, a um modo de relacionamento que Deus criou para que o ser humano interagisse com Ele, em um estado de descanso, em um estado de deleite. Cristo, ao morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário, Ele traz para nós não apenas um alívio físico, mas o próprio texto diz, já chegaremos lá, um alívio para as nossas almas, irmãos. Amém? O ser humano foi criado não para que primeiro produza e venha colher. O ser humano foi criado primeiramente para contemplar a criação divina. O ser humano foi criado primeiro para se deleitar com aquilo que o Criador fez e com quem o Criador é, irmãos. E esse status relacional nós entendemos como um momento, um local, um tipo de descanso. Esse é o Shabat. Amém? Então a gente parte daí. O texto, ele começa a progredir e nós vamos perceber que algumas questões passam a existir. O pecado entra na terra, o ser humano se torna um ser caído, e agora o ser humano não desfruta mais da presença de Deus como ele foi criado para desfrutar. Deus escolhe uma descendência, a descendência abraâmica, e dali começa a frutificar e se desenvolver o Estado de Israel, a nação de Israel. E essa nação, agora liderada por Moisés, recebe do Senhor instruções, regulamentações conhecidas como lei mosaica.
Os 10 mandamentos foram ali talhados na pedra, mas ao total nós temos 613 ordenanças que aquele povo deveria cumprir. Amém? E como eu disse no início, dentre esses 10 mandamentos nós temos o 4º mandamento, sobre não se esquecer do sábado, que é para o santificá-lo. O sábado judaico, irmãos, ele se inicia na sexta-feira ao pôr do sol e se encerra no sábado ao pôr do sol. E muitos olham para Cristo Jesus, agora fazendo um salto já para o Novo Testamento, e dizem: Jesus praticou coisas no sábado que ele não deveria praticar. Os religiosos apontaram isso. Olha, você está fazendo coisas, você orientou os seus discípulos a colherem espigas no sábado, não deveria. Você está transgredindo a lei do sábado. Jesus foi pego curando pessoas, e foi mais de uma vez no sábado. Os registros nos evangelhos são muitos, demonstrando que Jesus agiu no sábado. E os religiosos da época, especialmente o partido dos fariseus, questionavam: olha, está vendo, Jesus está quebrando o sábado. Alguns cristãos, em especial protestantes, por não interpretar da maneira devida, dizer assim: é isso mesmo, Jesus quebrou porque ele está inaugurando algo novo. Negativo, irmão, negativo. À época de Jesus, o partido dos fariseus, eles, segundo a própria sabedoria, eles tinham estabelecido, se eu não me engano, 38 ou 39 situações, além do que o próprio registro da Torá colocava, onde não se poderia fazer algumas atividades. Eram 38 ou 39 atividades. E aquilo que ele dizia que Jesus estava quebrando, era porque isso feria aquele conjunto de atividades que eles tinham estabelecido. No entanto, Jesus, entenda, irmãos, Jesus, ele cumpre as exigências do sábado segundo a lei, mas Jesus não corresponde às exigências dos fariseus. Por quê? Porque dentro da própria lei em Levítico é possível perceber que existiam situações onde nós poderíamos deixar, os judeus poderiam deixar de se abster de trabalho. E que situações era essa? Onde uma vida corria risco. E não apenas a vida humana, também a vida animal. Jesus quando cura, Jesus quando orienta que as espigas fossem colhidas, Jesus não está transgredindo o sábado, ele está valorizando a vida. Então Jesus, ele não negligencia o sábado, nem anula o sábado. Jesus, ele observa o sábado, mas ele também coloca o sábado no seu devido lugar, utilizando a expressão em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, dizendo assim: olha, Deus não fez o homem para o sábado, mas o sábado para o homem. De certa maneira, os fariseus, olhando para a lei do sábado, eles estavam exaltando o sábado, que deveria apontar para o descanso em Deus, como se fosse o próprio Deus. E Jesus está colocando as coisas no seu devido lugar. Você está aqui, irmão? Então não vá por esse caminho de dizer assim: ó, Jesus descumpriu, ignorou o sábado, em hipótese alguma. A própria lei que orientava a guarda do sábado era a lei também que dizia sobre o valor de uma vida. E diante da possibilidade de restauração de uma vida, você deveria agir. Vamos fazer um paralelo com os dias atuais. Nós assumimos aqui desde o domingo passado que domingo é o dia do Senhor, amém, irmãos? Maravilha. Vamos dizer que você está vindo aqui para a nossa igreja e você se depara com uma pessoa acidentada, caída no chão. O que você vai fazer? Você vai parar para ajudar essa pessoa. Perdeu o culto, mas você adorou o Senhor, servindo a Ele, valorizando uma vida. Amém, irmãos? É para quando a pessoa machuca, irmão, né? Isso não é preguiça não, amém? Não vem com isso não. Então, é muito comum as pessoas falarem do sábado no sentido da cessação do trabalho, certo? Ou seja, do descanso físico. E está correto? Está correto, irmãos. Eu vejo alguns cristãos dizendo assim: olha, veja bem, na nova aliança nós não precisamos mais guardar o sábado, certo? Como os judeus guardam. Muito bem, por quê? Porque agora para nós, essa lei cerimonial, ela é um princípio. É o princípio do descanso. Nós temos que guardar um dia da semana, precisamos descansar. Está errado, está certo, só não está completo. Dentro da abrangência do 4º mandamento, dentro da abrangência do Shabat, nós temos sim o descanso físico. E eu poderia até mesmo dizer que para o povo de Israel, peregrinando no deserto e na sua história na Terra Prometida, talvez a questão do descanso físico seja a que foi mais enfatizada. Eles progridem com o entendimento de descanso físico e adoração, mas descanso físico foi exaustivamente citado. Ora, por que isso, irmãos? Eles tinham passado 430 anos do quê? De escravidão, certo? Então Deus vai reeducando eles a depender do Senhor. Então quando falamos da guarda do sábado judaico, não estamos falando exclusivamente de descanso físico. Nós podemos transferir isso para nós no sentido de que temos que ter sabedoria, reconhecer que nós não somos máquinas e que nós precisamos parar um dia. Amém, irmãos?
Precisamos, sem dúvida. Mas o que eu estou propondo aqui é que o sábado não deve ser entendido apenas como descanso físico. Embora o descanso físico deva sim entrar dentro das nossas práticas semanais. Amém, gente? Então, perfeito. Então, a questão do sábado não se resume a isso. Não é um princípio. É só um princípio de você descansar durante a semana. Então, você descansando, tá bom, tá resolvido. Aí a sua argumentação, a sua posição, ela não é incorreta, mas ela está limitada. Porque quando falamos sobre sábado, se você está tomando nota, é importante isso. A gente está falando sobre descanso físico. A gente está falando sobre status relacional com Deus, um estado de descanso, o estado de acesso à presença. Nós estamos falando sobre santificação. E nós estamos falando também, atenção, a dependência do Senhor. Amém? Então, dependência e descanso físico caminham juntos. Basicamente, o que o sábado nos ensina é: eu seria incapaz de produzir fruto semelhante ao que o Senhor tem para a minha vida, ainda que eu trabalhasse todos os dias da minha vida. Então, quando eu paro um dia de trabalhar, literalmente de trabalhar, para colocar os meus olhos no Senhor, para refletir sobre o Criador, refletir sobre a bondade de Deus, eu estou alimentando em mim dependência ao Senhor. Eu estou reconhecendo que se Deus não tivesse me dado fôlego, eu não estaria aqui. Eu estou reconhecendo que todo o dinheiro do mundo não vai conseguir trazer para mim um estado de bem-estar relacional com o Criador. O sábado, ou esse momento de descanso, deve nos remeter à dependência. Talvez você se mova pela necessidade, isso é totalmente legítimo. Talvez pela sua boa intenção hoje, você tenta pegar 2, 3, 4 serviços, porque você está olhando lá na frente. Isso também é assimilável, irmãos. Eu não estou julgando intenção, amém? No entanto, é um ato de fé. É um ato de fé de reconhecer que no meu descanso, Deus trabalha e produz muito mais do que eu. E é importante esse princípio, porque o autor de Hebreus vai tratar exaustivamente que o não descanso é incredulidade. E só se apropria da promessa do descanso, da relação com Deus, aqueles que realmente se abstêm das atividades porque reconhecem dependência do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Então percebe que não é apenas descanso físico, envolve dependência, amém? Não é apenas uma questão de calendário, de liturgia semanal, embora seja importante, mas envolve um status de relacionamento com Deus. São essas nuances que compõem o sábado. E aí a gente começa agora a progredir. Alguns autores vão dizer assim da seguinte maneira: olha, dentre os 10 mandamentos é o único que é cerimonial, e Cristo reinterpreta a lei cerimonial, a maneira de se observar. Faz sentido? Faz sentido. Mais uma vez, está correto. Só não vejo que é suficiente. Só não vejo que enxerga por todo ângulo. Por quê? Jesus de fato, ele ressignifica as festas. Amém? Ora, com todo o respeito do mundo, muitas igrejas hoje e no Brasil buscam celebrar, igrejas cristãs, celebrar festas judaizantes. Isso, com todo o respeito do mundo, não faz o menor sentido. O menor sentido, a não ser que seja uma igreja de judeus e que etnicamente, culturalmente querem celebrar as festas. Para um cristão celebrar festas que compõem o calendário judaico não faz sentido, simplesmente. Tanto porque nós temos ordens claras no Novo Testamento dizendo que não há menor necessidade disso, amém? Outro ponto é que aqueles que celebram, eles acabam ganhando uma espécie de sentimento de superioridade espiritual porque celebram essas festas, né? E geralmente elas vêm acompanhadas o Natal é do capeta, o Papai Noel é o enviado do inferno, né? Geralmente caminha junto, para desmerecer outras festas. E não faz sentido, porque Jesus, ele é a encarnação, ele é a manifestação da Páscoa. Em Jesus nós encontramos a revelação plena da festa das semanas, do Pentecostes, amém? Jesus então ele personifica, e a questão do sábado também, com toda certeza. Então, podemos sim entender que no que diz respeito às leis cerimoniais, Jesus não é que ele as reinterpreta, ele as encarna, irmão. Amém? Ele se apropria, ele se torna a própria festa. Da mesma maneira, ele se torna o próprio sábado para nós. Eu gostaria que você nesse momento voltasse para Hebreus, que agora a gente vai ler. Vai para Salmo 95, que aí a gente consegue fechar aqui as citações de Hebreus para poder voltar para lá.
Vamos lá para Salmos capítulo 95. Salmo 95, nós vamos ler aqui. A gente vai ler a partir da porção final do verso 7, mas deixa eu só fazer aqui uma introdução bem breve. O Salmo 95, ele é atribuído a Davi, e ele é um salmo de peregrinação. Há um convite para adoração nesse salmo, certo? Mas a partir do verso 7 é como se o tom mudasse um pouquinho. E o tom muda e agora é citado sobre um ato de desobediência, um ato de incredulidade. E a maneira como Deus agiria diante dessa situação. Então vamos lá, a partir do verso 7, a porção final. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto. São duas citações, Massá e Meribá, que apontam para reprovação e rebelião. Então aqui são citações demonstrando a rebelião, a reprovação daquele povo que tinha o coração endurecido diante a um Senhor, a Deus, que estava trazendo para eles libertação, amém? Então aqui ele está apontando um cenário triste, um cenário onde aqueles que foram salvos ali do império egípcio, aqueles que conseguiram libertação passaram a murmurar, adorar outros deuses, etc. Aqui está sendo citado. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Então isso aqui é uma palavra de advertência. Amém? O salmo aqui, ele está colocando a voz do Senhor. Um povo rebelde, diante de tudo que eu fiz por ele, viraram as costas. Continua. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E de fato, é o que acontece. O povo de Israel, sob a liderança de Moisés, aquela geração, eles não se apropriam da terra prometida. E quem adentra a terra prometida é quem? Josué, certo? Josué adentra a terra prometida. E agora nós vamos voltar para Hebreus, nós vamos perceber que o possuir a terra prometida remete a um descanso. A Canaã terrena era era uma tipologia de descanso. Não era a revelação plena, mas era um tipo de descanso. E é evidente, irmãos, por que um tipo? Porque ainda em Canaã, uma vez que eles apropriaram, eles passaram por guerras, passaram por outras situações, enfrentaram o exílio novamente, amém? Mas era um tipo. Então aqui ele está deixando muito claro, a incredulidade, a falta de fé daquele povo, fez com que eles não se apropriassem da terra prometida. E como que aqui o autor de Hebreus vai enxergar, e aqui o salmista está dizendo, a essa terra prometida? Um descanso. Amém, irmãos? Agora vamos voltar para Hebreus, que agora as peças vão se encaixar. Vamos lá para Hebreus, capítulo 4. Verso 1 novamente: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então presta atenção, o autor já está fazendo um paralelo. Ele começa assumindo que aqueles ouvintes, quem eram esses ouvintes dos hebreus? Eram cristãos que tinham na sua origem, né? Eles eram hebreus por origem, e eles estavam tendo um profundo conflito, porque eles estavam observando que muitas das suas práticas cerimoniais, judaicas, estavam sendo deixadas de lado, estavam perdendo o seu valor, porque agora eles estavam pertencendo a um novo momento da história, que é a igreja de Cristo Jesus. Então eles estavam conflituosos. A carta aos Hebreus, para alguns, é chamada de o quinto evangelho, né? Então a carta de Hebreus, ela traz para nós esses paralelos entre antiga aliança e nova aliança, constantemente fazendo esses paralelos. Por isso que às vezes a linguagem fica um pouquinho difícil. Eu sei que realmente o texto no primeiro momento ele é complicado, mas o autor já está assumindo de que a promessa do descanso para aqueles que estão ouvindo e receberam a boa nova já é uma realidade. Olha só isso aqui. Falamos de um descanso divino em Gênesis capítulo 2, certo? Olhando para o passado. Falamos sobre o quarto mandamento apontando para um descanso litúrgico, que apontava para dependência e descanso físico e santificação, perfeito. Falamos da tipologia, que já vai ser falada de novo, de entrar na terra prometida, como também uma forma de descanso. Olha a quantidade de citações vinculadas à ideia de descanso. E agora vai ter uma progressão. O autor está partindo
da certeza de que aqueles que ouviram a boa nova e receberam, quem aqui ouviu a boa nova e recebeu? Você entrou num descanso. Amém? Mas calma, você vai entender o que é isso. E aí ele vai começar a desenvolver o texto, mostrando que aqueles que estão no descanso também possuirão um descanso que há de chegar. Meu Deus do céu, amém? É igual aquele meme, né? Parece que estava ruim, agora piorou, né? Essas indas e vindas demonstram para nós que existem coisas que em Cristo já são realidade para nós, mas que elas também serão uma realidade de maneira total para nós. Vou fazer uma pergunta para vocês: o reino de Deus já chegou? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você tem certeza disso? O reino de Deus já chegou. Todo aquele que crê no nome de Jesus é salvo e, portanto, você se torna um participante direto desse reino. Amém? Glória a Deus. Então, assim, é importante destacar isso aqui, irmãos, né? A gente escuta muito isso, né? As pessoas gostam de falar que a cidade, o estado ou o Brasil é do Senhor Jesus, mas a nação específica que é do Senhor Jesus é uma nação chamada igreja, irmãos. Amém? É essa especificamente. Então a gente pode declarar e é bênção, tudo bem, mas a nação ali que é do Senhor Jesus, e essa a gente pode falar, chama-se Igreja de Jesus Cristo. É esse aglomerado de pessoas distintas, de culturas distintas, de vozes distintas, de idiomas distintos, mas que convergem numa mesma fé. É o povo mais feliz dessa terra, porque fomos encontrados pelo Salvador. Essa nação chamada de Nação Santa, essa é do Senhor Jesus. Amém. E o desafio dessa Nação Santa é florescer, é ser um farol para o resto da terra caída. Amém? Então, ainda que eu penso que seja válido, tá? A gente fazer esse tipo de declaração e tal, não se esqueça, irmãos, você não se posicione e tenha convicção da nação que é do Senhor Jesus, olhando para o cenário de terra arrasada ou caída nas circunstâncias da sociedade. Nós assumimos que há uma nação que é do Senhor, porque essa nação é a igreja de Jesus, irmãos. É esse povo que foi inaugurado pelo sacrifício de Cristo. Você pode dizer um amém? Então tá bom, maravilha. Então o reino já chegou, mas nós poderíamos dizer também que o reino vai chegar? Sim. Então existem circunstâncias que elas já aconteceram e ao mesmo tempo elas vão acontecer. Nós podemos dizer que em Cristo nós fomos santificados? Sim. No entanto, nós podemos dizer que seremos santificados no último dia? Também. Então essas questões que alguns teólogos, em especial George Eldon Ladd, vai dizer do reino já e ainda não. Então existem coisas que já são realidade para nós, mas que elas serão de maneira última, definitiva, final, quando Jesus voltar. Glória a Deus. E quando fala-se do descanso em Hebreus 4, essa é a mesma perspectiva. O autor já está assumindo que nós entramos no descanso, mas ele vai fechar o pensamento dizendo que há um descanso por vir. E se a gente não está atento a essa realidade de coisas do reino presente que nos afetam, e de coisas que são semelhantes ao que nós vivemos hoje, porque somos igreja, mas que serão de maneira plena no futuro, você se perde. Você fala assim: mas estou no descanso ou não estou no descanso? E a resposta é: está no descanso, e estará no descanso. Amém, irmãos? Então vamos progredir aqui agora. Verso 3: pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Então o que está no pano de fundo aqui do autor de Hebreus? A desobediência do povo de Israel. Ele está trabalhando com duas tipologias de descanso. Quais são esses dois tipos para fundamentar o que ele quer ensinar? Tanto o Shabat divino do sétimo dia em Gênesis 2, quanto esse descanso aqui da apropriação da terra prometida por Josué. Amém, irmãos? Vamos caminhando aqui. Entretanto, verso 7: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então ele está trazendo a reflexão que eu adiantei para vocês, que é o quê? Ora, Davi coloca uma perspectiva de descanso, apontando para o povo da desobediência,
sendo que Davi viveu ou existiu muitos séculos depois da desobediência daquele povo. Então percebe que assim como o descanso é pedagógico para nós, é instrutivo, a desobediência é uma advertência atemporal para nós. O autor aqui está reforçando a ideia de viver pela fé, irmão. Ele está reforçando a máxima de que aqueles que vivem pela fé, estes, sem dúvida, provarão do descanso hoje e provarão do descanso vindouro. Então, assim como a instrução vale, a advertência da desobediência também continua valendo. Colocando em miúdos: desfruta do descanso aqueles que andam pela fé. Amém? E aí quando, nós não faremos hoje, mas você salta para Hebreus capítulo 11, que começa a ser fundamentado sobre fé, que vai dizer da seguinte maneira: a fé é o quê? Aleluia. É a certeza, não é isso? De coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Muitas pessoas não se atentam ao que o autor está falando, e na verdade começa em Hebreus 3, mas que ele termina em Hebreus 10 destacando: aquele que vem virá e não tardará. Então a fé não é o dispositivo para me apropriar do que me falta. A fé é o que me dá a certeza do relacionamento que eu tenho com o Senhor. A fé mantém a chama acesa em mim, seja no dia bom ou no dia mau, de que aquele que veio prometeu e vai voltar. Amém? Então já, e ainda não, continua nesse contexto. Seguindo, verso 8: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Tem um autor chamado Tom Wright, ou N.T. Wright, é um teólogo da nossa geração, um anglicano, eu fascinado nas obras dele. E um de seus comentários ele vai dizer da seguinte maneira, aí é uma percepção dele, tá? Que não é à toa que o autor de Hebreus utiliza enfaticamente o nome de Josué, porque o nome de Josué no hebraico se escreve Yehoshua, e é exatamente a escrita do nome de Jesus em hebraico, Yehoshua, amém? Exatamente mesmo. Então, na visão de N.T. Wright, eu penso que ela é bela, ele vai dizer da seguinte maneira: o autor está deixando implícito que o primeiro Josué adentrou a uma Canaã terrena, mas é o segundo Josué, ou Josué perfeito, a revelação daquilo que estava oculto, Cristo Jesus, o Yehoshua de fato, que nos insere numa Canaã espiritual, esse estado de relacionamento contínuo com a presença de Deus, que é o resgate daquilo que Deus criou em Gênesis capítulo 2. Você pode dar um amém por isso, irmão? Amém? Bonito, né? Seguindo: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Aqui é importante, se puder colocar na tela para nós, o verso 9, porque na versão NVI, ela já coloca isso aqui, a nova versão internacional: descanso sabático. Repete comigo: descanso sabático. E a gente poderia dizer que parece até um pleonasmo, né? É redundante. O descanso sabático. Se é descanso, é sabático. Se é sabático, é descanso. Mas os tradutores, pelo menos do português, eles colocaram isso, nos ajuda a entender o texto. Ajuda. A maioria das Bíblias não vai ter descanso sabático, vai ter descanso ou repouso. Por quê? Porque a palavra utilizada aqui no grego é diferente de todas as outras citações em Hebreus 3 e 4. E essa palavra que acontece aqui, que a tradução coloca descanso sabático, é uma expressão em grego que se escreveria assim, sabatismo. No entanto, ela só tem uma única ocorrência nas Escrituras: Hebreus capítulo 4, verso 9. Única ocorrência. Para alguns professores, aproveitar o Guilherme perguntar quando ele estiver aí, né? Para alguns é um neologismo, é uma palavra criada para poder falar especificamente sobre o que o autor estava querendo dizer. Sabatismo. Então ele está falando sobre descanso, que remete a descanso físico, etc, etc. Só que chega nesse momento, ele vai super elevar a ideia de descanso. Ele quer enfatizar a ideia do Shabat, desse status relacional de pessoalidade divina. E ele utiliza essa expressão, sabatismo. Então ainda resta um Shabat para o povo de Deus. Percebe que o autor que assumiu que nós já entramos em um descanso, agora está dizendo que resta um descanso para quem? Para o povo de Deus. Glória a Deus, irmãos. É boa notícia demais, meu Deus do céu.
Aqui ele está conectando com a certeza de que Cristo voltará. E ao fato de Cristo retornando, aí todo o trabalho será cessado. Há um texto, salvo engano, em Apocalipse 13, versos 13 e 14, que vai falar justamente sobre isso. Todo o trabalho sendo findado de uma vez por todas. Então nós entramos em um descanso por causa de Cristo? Sim, eu vou começar a fechar a mensagem falando sobre isso. Mas nesse vislumbre de descanso que nós temos, ele é espiritual, é por estarmos conectados, é o alívio das nossas almas. Nesse ínterim, nesse processo até Cristo voltar, a gente está trabalhando e bastante. Concorda comigo, irmãos? Bastante, ó. Mas chegará um dia onde todo o trabalho se findará, toda lágrima será enxugada. Chegará um dia, irmãos, onde nós provaremos de um estado de bem-estar da presença de Deus simplesmente inimaginável. Tudo que Deus nos permite viver hoje em relação à presença dEle é maravilhoso, é poderoso, é bondoso demais. Mas ainda é um vislumbre do que Ele tem preparado para aqueles que vão andar em fé e perseverar até o fim. Então é uma realidade, estamos no descanso sim. Mas também é um fato. Nós entraremos em um Shabat vindouro. Nós provaremos de um estado de plenitude, de descanso, por acesso contínuo, de um deleite glorioso da presença de Deus. Você pode dizer amém por isso, irmão? Isso aqui é pesado. Eu gostaria de te convidar agora para ir para Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Nós vamos ler Mateus capítulo 11, a partir do verso, deixa eu ver aqui, creio que pode ser do 25. Mateus 11. Você está aprendendo alguma coisa, irmão? Amém, que bom, né? Mateus 11, 25, vamos lá. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Atenção agora, verso 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu Deus do céu. Eu fiz uma citação rápida aqui, não precisa abrir lá, em Marcos capítulo 2, verso 27. E na sequência do texto nós vamos perceber Jesus deixando muito claro que Ele é Senhor sobre o sábado. E aqui nós percebemos que Jesus está tomando para si. Ele está incorporando, Ele está personificando. E dizendo: eu é quem concedo Shabat. Sou eu quem concedo descanso. Eu sei que muitas das vezes nós lemos esse texto, ou já escutamos esse texto, sempre numa perspectiva de você que está cansado, sobrecarregado, trabalhando demais, Jesus vai te dar alívio, o que também é verdade, amém? Mas esse alívio aqui é um alívio da alma. Esse estado de paz aqui, ele não é qualquer um. É um estado de deleite existencial. Porque talvez você seja alguém que já trabalhou muito, irmãos. Falou: sabe uma coisa? Eu mereço. Eu vou me dar aí 2 meses de férias. Só vou viajar, vou fazer nada, no bom sentido da expressão. Mas se você não conhece ao Senhor, e sim, é legítimo, tá, irmão? Ficar 2 meses, pode ficar quando você quiser, tendo os seus próprios recursos, aleluia, amém? Fique em paz, totalmente legítimo. Mas talvez, sem ser encontrado por Cristo, você pode tentar investir em tudo aquilo que você entende como descanso físico, mas ainda assim há algo desajustado na alma. Há uma, entre aspas, fadiga espiritual. Ela é existencial. E não é uma simples abstenção de atividade física que vai resolver o problema. Não é um simples se esquivar do que muito falam que vai equalizar a questão.
é algo no coração. É um tipo de tormento interior. É um tipo de barulho, ou um tipo de cansaço, que não atinge a nossa carne. Que ela não acelera nem desacelera os pensamentos. Ela é mais íntima. É um desajuste interno, um desajuste no coração. Talvez você olhe para as áreas da sua vida e você se vê com um recurso que você gostaria, realizando sonhos que você gostaria, fazendo coisas que você gostaria, parando de fazê-las no tempo que você gostaria, mas ainda assim parece que tem algo que está fora do compasso. É mais íntimo, é interno, é inexplicável, mas é uma dor, é um desconcerto. Isso nos drena. Esse alívio de Jesus, esse descanso de Jesus, ele toca o íntimo das nossas almas. É um tipo de remédio, é um tipo de alívio, é um tipo de paz, que nada neste mundo é capaz de proporcionar. Nem os mais belos afetos que possam ser transmitidos a nós, nem a mais bela recompensa de um trabalho, nem o máximo de uma produtividade que eu serei aplaudido por todos. Nada disso é capaz de tocar o íntimo do ser humano. E Jesus está interessado nesse estado de paz. Não é uma mera abstenção de trabalho, embora se abster do trabalho, pelo menos uma vez por semana, seja muito importante. Eu creio que isso ficou claro aqui, amém, irmãos? Mas é um estado de relacionamento. É a plena convicção pela fé de que existe um Deus que te ouve, de que você tem acesso a esse Deus, de que tendo muito ou tendo pouco, Ele continua sendo Deus. No dia bom, no dia mau, Ele continua sendo Deus. No dia da alegria, no dia do choro, existe uma convicção, uma segurança existencial. Amém, irmãos? É esse descanso. Talvez hoje você veja aqui hoje cansado, sobrecarregado. E eu creio que hoje é o dia do alívio da sua alma. Também o alívio físico, o alívio psicológico. E essas coisas também nos adoecem, amém, irmãos? E eu creio que a proposta, a promessa do descanso, ela se desdobra, ela alcança cada uma das nuances da nossa vida. É preciso parar. É preciso refletir. Eu disse hoje pela manhã, e eu faço questão de dizer, a abstenção de dia de trabalho, ou seja, não trabalhar um dia, para mim foi muito difícil. Hoje eu tenho, que é na sexta-feira. É quase o sábado judaico, amém, irmãos? Mas é na sexta-feira. E com muito custo. Eu aceitei, porque não fui eu que propus, amém, irmãos? A Camila que propôs, amém? E como eu dou a última palavra, eu disse, amém, seja feito. Aleluia. Então ela propôs, ela foi enfática acerca disso. Precisava. Eu tenho 36 anos, eu tive um esgotamento, burnout, aos 26. A época eu dormia 2 horas por noite. E nas 2 horas que eu dormia, eu sonambulava. No final das contas, eu acordava, uma bala, né, irmão? 26 anos, você acha que você está bom, né? O rei do mundo, né? Aí, o que me despertou o alerta foi uma situação. Conto para vocês. Num sábado de manhã, estava eu no UPA Coronel Antonino, trabalhando na área vermelha, que era onde eu trabalhava, um dos locais. Aí lá pelas 10, a Camila me liga, amor, tudo bem? Eu estou me sentindo ótimo. Se estive melhor, não me lembro. Ela falou, você sabe o que aconteceu na noite? Eu falei, não, eu estava dormindo. Ela falou, então, você sonambulou. E eu acordei com você abrindo a janela do apartamento. E aí quando você estava se projetando, eu consegui intervir e te puxar. E não tinha tela no apartamento. Aí eu falei, bom, isso me parece meio grave, irmão, né? Acho que eu vou ter que ponderar algumas coisas. Aí eu me lembro que no dia seguinte ela pagou para um rapaz ir lá colocar tela no apartamento. E aí o rapaz perguntou, é porque você tem criança? A gente não tinha. Ela falou, não, é por causa do meu marido. Calma, que a história melhora. Aí ele foi no carro e trouxe uma Bíblia. Falou, entrega para ele. Amém? Entrega para ele, está precisando, amém? Pode ser demônio, né? Ai, meu Deus do céu. E ali começa a minha história em relação ao descanso, a importância de descansar. E talvez você seja alguém como eu, que tem dificuldade de descansar. Às vezes não é nem por uma questão meramente de necessidade financeira, talvez é porque você gosta do seu trabalho. Eu amo o que eu faço. Enquanto eu era médico e trabalhava, continuo sendo médico, mas atuava
eu gostava do que eu fazia, sempre tive muito prazer na minha profissão. E enquanto pastor aqui também eu amo o que eu faço. E talvez você ame o que você faça, e aí você vai camuflando a necessidade que você tem de parar. Amém, irmãos? Mas a gente tem limite. Então, o sábado, ou o princípio sabático, vamos utilizar dessa maneira, ele nos educa nesse sentido. O nosso não descanso é desobediência, irmãos. O nosso não descanso é incredulidade. Eu estou falando muito sério isso aqui, porque isso foi uma mensagem que me salvou. Isso foi uma revelação da palavra de Deus que me salvou. E talvez salve a sua vida hoje. Você não precisa esgotar, você não precisa ter uma morte besta como quase eu tive, né? Cair do prédio, sonâmbulo, irmão. Terrível. Você não precisa chegar nesse ponto. Entende? Talvez Deus esteja falando e você hoje talvez não vê nada. E eu creio que aí é um elemento de fé. Deus está te convidando para essa jornada de fé. De reconhecer que no seu descanso, Deus trabalha. E que não descansar é não reconhecer que Deus sustenta a sua vida. O não descanso é ofensa a Deus. Isso é o princípio sabático. Agora, para a gente fechar, nós temos que cumprir o quarto mandamento. Vamos lá. Cristo cumpriu o quarto mandamento. Como que nós observamos o sábado? Nós observamos o sábado tendo fé em Cristo Jesus em primeiro lugar. Porque Ele é o Senhor do sábado, Ele se fez sábado. E se antes um judeu tinha que guardar um dia, hoje aquilo que era um dia se tornou uma pessoa. E é Ele quem nos guarda. O que era uma sombra do antigo concerto, em Cristo nós encontramos a plena revelação. Então nós, como igreja, guardamos esse mandamento ao ser guardado por Cristo e ao perseverarmos em fé neste Cristo que é o nosso descanso. O que não exclui a nossa responsabilidade de se valorizar o princípio sabático. Curiosamente, irmãos, agora à tarde, eu estava lendo algo e que eu não tive oportunidade de falar pela manhã, mas que eu acabei lendo de um autor chamado John Mark Comer, no livro Elimine a Pressa. Eu quero trazer para vocês porque eu achei que é um encaixe perfeito com a mensagem. E eu li isso hoje à tarde. E ele diz da seguinte maneira: ele vai falar sobre o dia do nosso descanso. O sabático foi amplamente esquecido pela igreja, que tem imitado sem ressalvas os ritmos do ocidente industrial e obcecado com o sucesso. O resultado disso? Nossas igrejas exaustas, cansadas da estrada, falharam amplamente em integrar o sabático em suas vidas como elemento vital do discipulado cristão. Não é como se nós não amássemos Deus. Amamos Deus profundamente, só não sabemos mais como estar com Ele. Então o princípio sabático, irmãos, encerro aqui a fala dele. Nós nos tornamos talvez o povo mais exausto emocionalmente, psicologicamente sobrecarregados e espiritualmente malnutrido da história. Essa é a conclusão do Comer, que é um pastor, escreve muitos livros. Ele até então era pastor em uma igreja americana. Isso é verdade, irmãos. Nós temos dificuldade de reconhecer que nós precisamos parar. E associado a essa realidade do descanso, o sétimo dia é um tipo para nós. É uma convocação para nós. A sociedade está exausta e nós entramos nesse ritmo. Então o princípio do sabático, ele deve ocupar nossa semana, em algum momento. Eu não acho que você tem que fixar um dia, irmãos. Aqui nós vivemos em um tempo onde as profissões têm horários diversos. Nós estamos aqui e tem pessoas neste exato momento trabalhando, dando sua vida para ajudar outros. Amém, irmãos? Então pode ser que o dia que você tenha que separar seja o sábado, seja uma sexta, seja uma quinta, seja uma terça, uma segunda, eu não sei. Mas fato é que da mesma maneira como nós temos que ter o dia de congregar, nós temos que ter o dia de descansar. Amém? E nesse dia do descanso, agora enquanto princípio sabático, é o momento onde a nossa dependência ao Senhor é alimentada. Porque talvez você, assim como eu um dia, me acostumei, me viciei em produzir muito, e produzir bem, e gostar do que produz, mas me esquecendo que enquanto eu não produzo, eu tenho um Deus que sustenta a minha vida, e que se Ele não sustentasse, toda a minha produtividade seria em vão. Amém, meus irmãos? Então hoje,
eu quero fechar com o último texto, se você puder abrir em Colossenses capítulo 2, verso 16. Esse é o último texto da noite. Eu prometo em nome de Jesus, amém. Colossenses capítulo 2, verso 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são, diga bem forte, sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Amém? Eu já vi alguns tentarem, com todo respeito, distorcer aqui esse ensino, como se ele não remetesse especificamente à guarda do sábado judaico. Não, aqui Paulo estava trabalhando uma heresia crescente na região de Colossos. Irmãos, o texto aqui é muito claro. Era um judeu cristianizado, que era o apóstolo Paulo, que nós temos registros de situações no começo da sua fé cristã, onde ele guardava o sábado e também cultuava no domingo, certo? Ele, ou seja, com lugar de fala, se posicionando e dizendo assim, ó, que ninguém o julgue. Então a questão aqui já não é mais ritualística, já não é mais cerimonial. E aqui vem o ponto que eu quero fechar a mensagem. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo, irmão. Então, nós não temos hoje, por necessidade, na nossa prática de fé cristã, guardar o sábado à semelhança de como o judeu guarda o sábado. Ficou claro isso aqui? Porque, olhando para as Escrituras, Cristo encarna o sábado, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm a possibilidade de passar pela experiência que nós destacamos agora há pouco, onde o nosso fardo, aquilo que nos sobrecarrega, aquilo que talvez hoje te pesa, é lançado sobre Jesus. E nesse ato de fé e rendição, Ele nos insere em um estado de descanso que nós jamais seríamos capazes de construir para nós mesmos, seríamos capazes de comprar para nós mesmos. Existe um tipo de descanso, irmãos, que ele não é concebido mediante o nosso esforço físico e nem mediante qualquer tipo de moeda, negociação. É um descanso na alma que só é possível de ser acessado em Cristo Jesus. Cristo cumpriu o mandamento e Ele agora se faz o sábado, e nós podemos dizer que cumprimos porque estamos nele. Hebreus 4:11 fecha dizendo, nós lemos, que nós devemos perseverar. O texto ali na NVI vai dizer esforçando-nos. Para muitos ali seria sendo diligente. Nós entramos nesse descanso e somos convocados em fé, a perseverar, na certeza de que o mesmo Cristo que proveu para nós descanso, é o Cristo que retornará e estabelecerá um Shabat eterno. Amém? Quantos foram abençoados, dão glória a Deus aí do seu lugar.